Ultimato para Zubeldia no São Paulo. Se não vencer hoje, tá demitido. É isso mesmo. Vamos comentar aí sobre isso. Tem notícia também sobre a reunião que aconteceu ontem no CT. Vamos falar também sobre o Arboleda, que saiu machucado contra o Alianza Lima. Tem notícia sobre ele e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo. Hoje tem São Paulo em campo. Mais uma rodada aí de Campeonato Brasileiro. Porém, quero começar o vídeo aqui, rapaz, falando sobre uma novidade que a gente teve aí no jogo contra o Alianza Lima, que foi o Lucas Ferreira começando como titular, né? Todo mundo tava querendo que ele ganhasse uma oportunidade e que ele jogasse mais, né? Que tivesse mais minutos aí. Teve começando entre os 11 iniciais e jogou muito bem, tá? Segundo o Alexander Vieira, a avaliação interna foi de que o Lucas Ferreira foi muito bem em um desafio muito difícil. O Zubeldia já apostava no atleta como o mais pronto da atual safra de Cotia e fez uma reunião individual com o atleta antes do jogo. A expectativa é que ele ganhe cada vez mais minutos, principalmente por conta do elenco curto do São Paulo, tá? Então, foi muito bem avaliado. Isso aqui não é nenhuma novidade, porque como ele jogou bem, é natural ele ter uma avaliação positiva no São Paulo de que ele jogou muito bem. O Zubeldia fez uma reunião com ele individual, antes de começar a partida, e esse ponto aqui que é muito interessante, ó. O Zubeldia já apostava no atleta como o mais pronto da atual safra de Cotia, que é interessante porque desde quando essa geração do São Paulo estava se destacando no passado, foram campeões esse ano da Copinha, os que a gente mais tinha expectativa ali, 4, vamos colocar no bolo, é o Lucas Ferreira, o Rian, o Alves e o Mike, né? O Mike voltou para a Cotia, né? Ele treina com o time de cima, mas está jogando os jogos do Campeonato Brasileiro do Sub-20. E desde o início, quando eles subiram para o time de cima, já tinha informações, a gente repercutiu aqui, com mais pronta a avaliação no São Paulo, tanto da diretoria quanto do Zubeldia. A avaliação era que o Lucas Ferreira era o mais pronto de todos. O mais próximo de estar pronto era o Lucas Ferreira, entendeu? E ele mostrou, né, cara, que ele pode ganhar cada vez mais minutos aí no time do São Paulo. Óbvio que por ele ser muito jovem, pode ser que hoje ele jogue mal, né, contra o Botafogo jogue mal, o próximo jogo da Libertadores faz parte porque ele é jovem ainda, entendeu? Os garotos vão oscilar, ele tem 18 anos aí, então é natural que ele jogue bem, jogue mal. O que não pode é quando joga mal, falar que não serve, como acontece com muitos aí, entendeu? O moleque é bom e ele vai jogar mal também, faz parte. Vamos ver se ele vai começar como titular hoje ou não. Essa aí, por exemplo, é uma questão, porque jogou o último jogo, jogou bem, e vamos ver aí, né, como que o Zubeldia vai levar, né, essa atuação dele contra o Alianza Lima para os próximos jogos. Se ele volta para o banco ou se ele começa hoje entre os titulares de novo, né? E além dele ter jogado bem, o que eu gostei muito foi o quê? Toda hora ele estava buscando o jogo. Não foi só que ele teve uma boa atuação. Toda hora buscando o jogo, chamando o jogo, pedindo a bola, indo para cima, sem medo, com personalidade, entendeu? Isso foi muito legal também, além do bom desempenho em campo, entendeu? Ele tem muita personalidade aí, e não sei se vocês perceberam, quando o São Paulo toma o 2-1 e o time sente o gol do Alianza Lima, ele foi o único que estava pegando a bola, chamando, pedindo a bola, entendeu? Foi o único que não se escondeu ali, ou um dos poucos que não se escondeu, depois que o São Paulo tomou o 2-1. Não sei se vocês perceberam isso aí, né? Enfim, estamos falando aí do Lucas Ferreira, né, que foi campeão da Copinha de destaque aqui. Vamos falar agora de um companheiro do Lucas Ferreira, que é um volante que está aí de sair do São Paulo. Olha só, o Vasco acertou a contratação de Samuel, volante campeão da Copinha pelo São Paulo. O jogador pertence ao Laranja Mecânica, tá, do Paraná, e não ficou no São Paulo por falta de acordo, tá? O Samuel, ele era reserva do time, acho que ele jogou 1 ou 2 jogos no time aí entre os titulares, né? Nessa Copinha desse ano, o São Paulo foi campeão. E ele não era do São Paulo, não sabia disso, tá? Ele é do Laranja Mecânica, né, do Paraná. E o São Paulo tentou contratar ele aí, mas por falta de acordo, ele não fica, né? Vai pro Vasco. Aí, não sei se o Vasco vai colocar ele no time principal ou se ele vai jogar no Sub-20 do Vasco, né? Tem que ver a idade também para ele poder jogar na base aí ou não, né? Porque até 20 anos ali. Enfim, uma pena, acho que ele era um jogador interessante. Não é, nossa, meu Deus, perdemos um grande talento. Não, né? Pô, tinha vários jogadores do São Paulo melhores que ele, mas uma pena ele não ficar aí, tá bom? Vai voltar aí pro Laranja Mecânico, né? E depois vai pro Vasco
aí, tá bom? Enfim, vamos avançando aí e vamos falar sobre o Arboleda. A Arboleda que saiu no intervalo do jogo contra o Alianza Lima e preocupou todo mundo, porque o que o São Paulo mais tem aí é desfalque, jogador fora aí, tá bom? Segundo o Alexander Vieira, o Arboleda vai ser avaliado diariamente com uma sobrecarga muscular. O jogador ainda não pode realizar treinos com o grupo. Ele será liberado assim que tiver condições. A expectativa é que ele fique de fora dos treinos de aproximadamente uma semana, tá? Então ele deve ficar uma semana aí sem treinar para depois, né, voltar a treinar com o time e depois sim voltar a ser relacionado para os jogos aí do São Paulo, tá? Hoje ele não vai jogar, tá? Ele não participou de nenhum treino desde o jogo de quinta contra o Alianza Lima, quando ele saiu do intervalo, então é certo que ele não vai jogar. Então se ele vai ficar uma semana ainda aproximadamente sem treinar, ele não deve jogar também o jogo do meio de semana, tá? Que se eu não tô maluco, né, tem que confirmar, se eu não tô maluco esse jogo, é o jogo contra o Botafogo, né? Vai ser na quarta, se eu não tô enganado, né? Teve até a mudança de data aí de jogo por causa de show, que vai ter no Newton Santos. Se eu não tô enganado, o jogo do meio de semana é contra o Botafogo pelo Brasileiro, então, se ele ficou uma semana fora, também deve desfalcar o São Paulo nesse jogo contra o Botafogo. Apesar dele não ter tido uma lesão, né, de ficar desfalcado no São Paulo por um bom tempo, não teve uma lesão diagnosticada no exame, mas perde o jogo com o Cruzeiro e também deve ficar de fora contra o time do Botafogo, né? Vamos ver quem o Zubeldia vai colocar no lugar dele hoje, tá? Se o Zubeldia vai com a linha de 4 com o Alan Franco e o Ferrarese, ou se o Zubeldia vai continuar com 3 zagueiros, né, e colocar o Sabino ou colocar o Juan. Contra o Alianza Lima, sai o Arboleda e entra o Juan, né? Foi o Juan que entrou no lugar dele, então vamos ver o que o Zubeldia vai fazer para o jogo de hoje. Eu acho que ele vai pôr o Sabino, entendeu? Acho que vai pôr o Sabino no lugar do Arboleda aí, né? Mas vamos aguardar. Bom, vamos avançando e vamos falar sobre final da Copa Conmebol Libertadores da América de 2025. Esperamos que o São Paulo esteja lá. É difícil, mas a gente acredita que o São Paulo possa chegar lá, tá? Segundo o UOL, o Brasil perdeu força na concorrência para receber a final única da Libertadores em 2025. O jogo está marcado para o dia 29 de novembro. A candidatura formalizada pelo lado brasileiro foi a de Brasília, em uma tentativa de fazer com que o jogo mais importante da competição volte ao país depois de 2023, quando o Fluminense foi campeão contra o Boca Juniors no Maracanã, tá bom? Tinha saído algumas especulações, vamos colocar assim, né, porque não foi confirmado, de que a final aí, né, seria em Lima, no Peru, entendeu? Mas não foi confirmado ainda, tá? Né? Brasília é um dos candidatos, Lima no Peru e Montevideo no Uruguai, né? São os 3 lugares aí que um dos 3 vai sediar aí essa final. A expectativa é que o anúncio da Conmebol aconteça em breve aí para poder já colocar as cargas de ingresso para poder vender, né? Porque vende bem antecipadamente aí. Apesar que, sei se vocês vão lembrar, na final da Libertadores do ano passado, a Conmebol confirmou que a final ia ser no Monumental no estádio do River. Se eu não me engano, foi na semifinal já, entendeu? Ele já bem próximo com a final batendo na porta. Então, esse ano, a expectativa é que a Conmebol confirme aí a final, né? Crave onde vai ser a final, ainda durante a fase de grupos. Coisa que não aconteceu aí no ano passado, tá? Aí o UOL trouxe informação aqui de que o Brasil perdeu força aí na concorrência. Fala, pô, Gabriel, por que perdeu força? Vocês adivinham ainda o porquê? Vocês têm dúvida do porquê ainda? A relação do Brasil com a Conmebol se deteriorou nos últimos tempos, em um conflito entre o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e o Alejandro Domingues, presidente da Conmebol. A discussão sobre as penas contra o racismo aplicadas no âmbito sul-americano escalonou, tá? Então, um dos motivos aí, né, de ter conflito entre a Conmebol e a CBF foi a questão do racismo, que sempre teve, né, não é de agora, mas esse assunto esquentou muito quando teve aquele caso do Luiz, que foi o jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño pela Libertadores Sub-20, aí logo depois teve o sorteio, né, a Leila falou que não ia pro sorteio, né, o Alejandro Domingues fez um discurso lá no dia do sorteio, fez aquela piada de mau gosto, né, sobre o Chita, né, depois do sorteio, né, cara, então
a relação ficou muito desgastada com esse conflito que teve aí entre CBF e a Conmebol, né? Então o Brasil perdeu força aí, segundo o UOL, né, para poder sediar essa final. Isso aqui é tudo coisa política, rapaziada. A gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas, né? Isso aqui é política pura. Enfim, eu acho que vai ser realmente em Lima, no Peru, né? Como já tem até algumas especulações já que vai ser lá. Acho também que deve ser realmente lá em Lima. Vamos aguardar aí, tá bom? Lima, que se eu não me engano, sediou a final de 19, não foi que o Flamengo foi campeão? Se eu não me engano, o Flamengo foi campeão lá em Lima, naquela virada contra o River, se eu não estou enganado, né? Enfim, vamos aguardar aí, tá bom? Bom, vamos mudar o tema agora. E o negócio é o seguinte, vamos falar sobre a situação do Zubeldia, tá? Que foi vaiado, né, junto com o time no último jogo, chamaram ele de burro depois do empate contra o Alianza Lima. E hoje pode ser talvez o último jogo dele pelo São Paulo, tá? Segundo o Arnaldo Ribeiro, o Luiz Zubeldia será posto à prova neste domingo contra o Cruzeiro, tendo como obrigação vencer a partida para se manter no cargo. Em caso de derrota ou empate, a chance de demissão é altíssima. A informação que trouxe foi o Arnaldo Ribeiro, tá? Então, se empatar ou perder hoje, o risco de demissão é muito, muito grande. Entendeu? Porque se ele perde, precisa nem falar, né? O que a torcida vai fazer se ele perder? Se empatar, a torcida também vai ficar pé da vida, vai xingar de burro. Então, é uma vitória ou uma vitória. A chance dele ser demitido hoje é muito grande se não vencer o Cruzeiro, tá? Quem trouxe a informação foi o Arnaldo Ribeiro. Não sei se vocês já perceberam, as informações que o Arnaldo traz são muito precisas, tá? Ele acerta quase todas as informações que ele dá. Tanto é que não é muito comum você ver ele dando informação toda hora, né? Ele dá informação aqui, outra ali, porque ele te dá uma informação mesmo, né? Quando é informação, como é que eu posso falar? Uma informação mais quente do assunto do momento, como é agora o caso do Zubeldia, né? Tá cai, pressionado. Então, o Arnaldo quase sempre acerta as informações dele. Por isso que eu acredito nessa informação aqui. Entendeu? Ainda mais o Arnaldo, que defende muito o Zubeldia. Muita gente critica ele, né? O Tirone defende aí a permanência do técnico. Então, ele que tá trazendo essa informação aí, tá? Então, se empatar ou perder, tem grande chance de ser demitido. E outro ponto que vale lembrar é, o Zubeldia hoje não vai estar na beira do campo porque ele foi expulso. Entendeu? Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu acho que é bom, tá? Eu acho que é bom. Apesar que o que, independentemente do que acontecer no jogo hoje, é o time do Zubeldia, né? Porque quem treina, né, todo dia, quem escala, quem decide quem vai jogar, quem não vai jogar, é ele. Ele só não vai estar na beira do campo hoje porque ele é expulso toda hora. Aí tá falando, pô, Gabriel, muito rápido, não, do nada assim, se ele não ganhar ele vai ser demitido. Primeiro que não é do nada, ele tá nessa pressão aí, já tem muito, muito tempo que a gente tá comentando aqui já, tá? Desde o Paulistão, esse ano, então já se falaram sobre a demissão dele 1 milhão de vezes. Só que, dessa vez, teve uma situação que aconteceu ontem, que a gente vai comentar agora, que é o próximo assunto da pauta. É a reunião que a Independente teve ontem, lá no CT da Barra Funda, com os jogadores, comissão técnica e também a diretoria. Tá? A gente comentou com vocês que ia ter a reunião ontem e teve, tá? E teve. Aí tu pode falar, pô, Gabriel, depois dessa reunião aí que a chapa do Zubeldia esquentou de vez? Talvez. Até porque essa informação, né, se do Zubeldia não ganhar amanhã ele tem grande chance de ser demitido, essa informação saiu depois que teve a reunião. Então pode ser que uma coisa esteja aí interligada à outra, tá? Vamos lá, informação aqui do lance. A torcida independente, a maior organizada do São Paulo, fez uma reunião no CT da Barra Funda com os jogadores, comissão técnica e diretoria neste sábado. A conversa começou às 5 da tarde e durou cerca de 1 hora e 40 minutos. Entre os assuntos abordados, estiveram questões como cobranças para uma melhora de rendimento em função do desempenho recente do São Paulo nos últimos jogos, tá? Formação aí com o lance todos. Não foi reunião para botar o dedo na cara dos caras, falar que vai invadir o CT se não ganhar, que vai bater, nada disso, tá? Uma reunião para cobrar os jogadores, para conversar com os jogadores. Aí até porque esse negócio de, né? Tem que invadir, esse negócio não serve de nada, tá? O máximo que pode melhorar mesmo é essa conversa que os caras vão lá e conversam tanto com os jogadores e também com a diretoria, tá? Protesto maior que isso aí, cara, não vejo, sendo bem sincero pra vocês, tá?
Esse negócio de querer invadir CT, você é a maior idiotice do mundo. Você não leva ninguém pra lugar nenhum, não serve de nada. Eu nunca vi um time melhorar depois de sei lá, da organizada invadir o CT. Isso não existe, entendeu? O que vai acontecer é jogador depois não querer vir pro time por causa disso, entendeu? Isso aconteceu muito em alguns anos passados aí, no São Paulo e também em outros times. Né? Porque já teve episódios, né, de torcedores invadir o CT do São Paulo com o time crise, né? Então, teve essa reunião aí e acho que essa notícia aí do Zubeldia, né, tem grande chance de ser demitido hoje, caso não vença, acho que tem muito a ver com a reunião que teve ontem. Tá? Acho que tem muito a ver com a reunião que teve ontem, né? Porque desde que acabou o jogo contra o Alianza Lima, não disse nenhuma informação, se perder pro Cruzeiro tá demitido. Se o Zubeldia é o último jogo, ele não teve nada. Só saiu essa informação depois da reunião que teve da Independente ontem no CT da Barra Funda. Então, acho que uma coisa tá ligada na outra. Até porque vocês vão lembrar que depois do jogo do São Paulo contra o Sport, a Independente pediu a demissão do Zubeldia depois do jogo, vocês vão lembrar. A gente comentou aqui, a gente até falou, sempre que o organizador pede a demissão do técnico, ele é demitido. E eles pediram a demissão do Zubeldia no jogo contra o Sport. Entendeu? Então, acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra, a questão da reunião e da situação do Zubeldia hoje. Independentemente do Zubeldia cair ou não, cara, eu não vou torcer, vou torcer pro São Paulo perder, pro Zubeldia foi embora. Eu não consigo, tá? Vou torcer pro São Paulo ganhar. Se depender de mim, era 4-0 fora o baile do São Paulo, mas não depende de mim, tá? Eu jamais vou torcer pro São Paulo aí perder pro Texas demitir, até porque é um jogo que a gente precisa vencer. Já é a terceira rodada do Brasileirão, entendeu? E se não vencer, tem grande chance de ir pra zona. Apesar que é só o começo, pode entrar na zona. Tá? Então vamos aguardar aí, ver o que o São Paulo vai nos aprontar hoje contra o Cruzeiro, né? Enfim, meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, deixando o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.